Essa terceira exposição aqui de Filipenses 1:12, quando eu disse que Paulo firma sua tese, na segunda exposição nós falamos como ele começa a demonstrar, olhando a sua história, de como ele chegou em Filipos e a igreja que resultou daí. E agora ele está atento, mais especificamente, ao seu contexto mais imediato. E ele diz no verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, observemos aqui os versos 12 e 13. Primeiro, ele diz que as coisas que aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Nós muitas vezes pensamos que o Evangelho significa nós mesmos, necessariamente. Mas Paulo continuava preso. A situação dele era extremamente desconfortável. Mas ele tem uma visão que ultrapassa o seu umbigo, ultrapassa a sua limitação física ou idealizada de sua existência, centrada em si mesmo. Ele diz que as coisas que lhe aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Ele estava preso, mas o Evangelho não estava acorrentado. E ele diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. É difícil interpretar aqui a questão de guarda pretoriana. Eu vou apresentar uma interpretação que me parece bastante razoável, se refere aqui a uma guarda, vamos dizer assim, de elite, eram jovens de uma classe mais elevada socialmente, que tinha um salário muito maior do que um soldado comum, servia por menos tempo, e essa guarda pretoriana provavelmente revezava na prisão de alguns presidiários, vamos dizer assim. Então, ao que parece, e se um detalhe ou outro não estiver tão correto, isso é o de menos importância aqui. Então, o que parece, cada soldado ficaria algemado a Paulo durante 6 horas. Então, ele não teria, se eu estiver certo nessa interpretação, ele não teria um momento sozinho. Ele estava sempre com alguém ali. E aí que está uma coisa curiosa. Isto que afetava bastante a um homem sensível como Paulo, foi um instrumento usado por Deus, e essa é a sua tese, as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Então foi um instrumento para evangelizar muitos destes soldados. Porque esses jovens soldados certamente observaram o testemunho de Paulo, viram Paulo orar, Paulo interceder, Paulo agradecer, Paulo aconselhar pessoas. Paulo certamente os inquiria sobre a sua vida, como é que estava, como não estava. Alguns desses jovens provavelmente solteiros, outros casados, uns morando em casa com seus pais, outros já querendo sair. Não importa, tinham problemas como qualquer ser humano. E estes homens costumavam, aos poucos, indo se afeiçoando a Paulo. E eu posso imaginar eles compartilhando coisas em casa. Olha, há um prisioneiro totalmente diferente, há um homem diferente. Olha, quando eu vejo a comida deles, me dá até enjoo. E eu vejo um tal de Paulo, já um senhor, e este homem, a despeito de suas limitações físicas, ele faz uma oração tão fervorosa pelo aquele alimento que aquilo me deixa incomodado, porque eu tenho nojo do alimento dele e não sou muito satisfeito com o meu. E aquele homem dá graças a Deus por isso. É impressionante. Olha, você tem que ver um conselho que ele deu um dia a um fugitivo, como ele aconselhou aquele escravo a voltar para casa, e aquele homem o atendeu sabendo que isso poderia significar a morte. Olha, este homem é interessante. Eu vi este homem ditar cartas. Que cartas bonitas. Eu estou admirado com este homem. E é provável que muitos deles se converteram, porque ele fala da guarda pretoriana, pôde ouvir o evangelho. No final da carta ele fala daqueles da casa de César, vos saúdam. E entre a casa de César, que eram os serviçais, certamente envolvia alguns, pelo menos, da guarda pretoriana. Então, observem aqui, a situação era totalmente adversa, mas essa situação adversa, na realidade, não era o fim.
era uma oportunidade que Paulo teve de pregar àquelas pessoas. Deus não se vale das oportunidades, mas Deus dirige as oportunidades. E aqui, entre o seu povo escolhido, estavam esses homens que puderam ouvir o Evangelho e pela graça se converterem a Cristo. E Paulo vê o fruto do seu trabalho e diz: as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Que olhemos também a nossa vida assim, dificuldades muitas vezes como oportunidades de servir a Deus e glorificar o seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém.